A história de hoje é uma narrativa envolvente e fascinante chamada O Padrasto Jovem. Vamos mergulhar juntos nessa trama. Brenda carregava sua mochila, subindo as escadas passo a passo. Fechou a porta do quarto e se jogou na cama. Estava cansada da atmosfera pesada em casa. Seu pai faleceu há pouco mais de um ano em um acidente de trânsito. Desde então, Brenda vivia com a mãe. Sua mãe, Cristina, era diretora de uma grande empresa e vivia mergulhada no trabalho. Coisas básicas, como jantar em casa, eram praticamente impossíveis. Brenda passava mais tempo conversando com a empregada, Dona Maria, do que com a própria mãe. Cristina só fazia promessas vazias, sempre dizendo: quando fechar esse contrato, aquele outro, terei tempo para ficar em casa. Mas esse tempo nunca passava de 2 dias. Com o tempo, Brenda aprendeu a ser independente. Só ligava para a mãe em caso de extrema necessidade. Depois de trocar de roupa, Brenda sentou-se à escrivaninha. Era seu último ano na universidade, faltava apenas um semestre para se formar. Precisava se dedicar ao máximo para concluir o curso. Sua mãe já havia decretado que ela trabalharia na empresa da família assim que se formasse. Só de pensar em trabalhar com Cristina, Brenda já sentia a pressão. Após estudar, desceu para a sala e ligou a TV. Dona Maria, a empregada, não estava por ali. Cadê ela? Pensou. Essa casa é tão estranha, parece que só tem eu aqui. Sem ânimo, ligou a TV para se distrair. Nesse momento, Dona Maria voltou, trazendo algumas sacolas de doces. Item, fui ali comprar uns doces, disse Dona Maria. Sua mãe pediu para trazer isso para você beliscar. Quer que eu abra agora? Item, quero. Sim, Dona Maria. Pega uns para mim, por favor. Tô meio cansada depois de estudar. Item, tá bom. Assiste TV aí que eu já trago. Brenda Ascensiu. Nessa idade, ela ainda gostava de assistir desenhos animados na TV. Às vezes, as cenas de famílias felizes na tela a faziam sentir inveja e uma pontada de tristeza. Sentia-se tão sozinha. O pai morreu cedo, e a mãe parecia não se importar muito. Pelo jeito, Cristina estava de olho em um novo romance. Item, aqui está, pequena. Obrigada, viu? Dona Maria, será que dá para fazer um suco de laranja para mim? Item, acabou a laranja, querida. Bebe água por enquanto, tá? Dona Maria sorriu e trouxe um copo d'água. Brenda apenas assentiu e voltou a atenção para a TV. O dia de Brenda era monótono. Ia para a faculdade, voltava para comer, estudava em grupo ou fazia aulas extras. Pilotava a moto para y revenir. Só se sentia verdadeiramente feliz quando estava com Fernando, seu namorado. Naquela noite, Cristina, a mãe de Brenda, voltou para casa radiante, com um sorriso que parecia uma flor desabrochando. Apesar de estar perto dos 50 anos, Cristina vivia uma espécie de segunda juventude. Brenda, sua filha, já tinha 21 anos. Cristina tinha casa, empresa, praticamente tudo que o dinheiro podia comprar. Viúva, ainda era uma mulher atraente, cheia de vida. Agora, só faltava um homem para compartilhar a vida, alguém para estar ao seu lado na velhice, se é que se podia chamar de velhice, porque ela ainda parecia tão jovem. E foi exatamente Cristina quem desencadeou todos os problemas que viriam, porque mãe e filha acabaram se envolvendo com o mesmo homem. Brenda já era adulta, mas não tinha pressa de casar ou construir uma vida própria fora de casa. Cristina, por outro lado, achava que era hora de encontrar um novo amor. Já tinha conhecido alguns pretendentes, mas nenhum a agradava. As conversas não fluíam. Hoje, porém, apresentaram a ela alguns homens jovens, bonitos, cheios de energia. Só de ver as fotos, ela já sentiu um frio na barriga. Eles marcaram de se encontrar no fim de sem Brenda para conversar. Item, nossa, mãe, por que tá tão animada hoje? Brenda estava grudada no celular, mas notou o jeito festeiro da mãe. Item, adivinha, minha querida. Cristina sentou ao lado da filha, afastando o livro que ela segurava. Item, como vou saber o que está acontecendo com a senhora? Não faço ideia do que rolou hoje. Tá bom, tá bom. Hoje me apresentaram uns caras novos para conhecer. O que acha disso? Quando o assunto chegou nesse ponto, Brenda ficou em silêncio. Ela simplesmente detestava falar sobre isso. No fundo do coração, seu pai ainda estava lá, vivo na memória. Mas para Cristina era diferente. Ela parecia obcecada em encontrar um novo marido, alguém para ser o padrasto de Brenda. Item, que isso, Brenda,
tá fazendo cara feia pra mim? Deveria ficar feliz por sua mãe estar conhecendo alguém novo, não é? Item para, mãe, não quero falar disso. Tá tarde, vou dormir. Brenda pegou o livro, frustrada, e subiu para o quarto. Cristina observou a filha se afastar, franzindo a testa e suspirando. Item, por que ela tá tão chateada assim? Ela deveria me entender. Sou mulher, meu marido morreu. Também me sinto sozinha, preciso de alguém para conversar, para dividir a vida. Se tem um novo amor, ela deveria ser a primeira a me apoiar, não é? Deitada na cama, Brenda olhava para a foto no criado mudo. Era uma imagem da família feliz. Ela, o pai e a mãe, juntos, cheios de amor. Aquela memória vivia em seu coração. Mas agora, com o pai morto, ela se sentia tão sozinha. A casa era apenas um teto para protegê-la da chuva, sem felicidade ou risadas. Se a mãe casasse de novo, como ela poderia viver ali? E como chamaria esse homem? Pé? Padrasto? Só de pensar nisso, Brenda já se sentia exausta. No dia seguinte, Fernando, o namorado de Brenda, estava esperando por ela na porta de casa. Dona Maria, ao reconhecer o rosto familiar, correu para abrir o portão. Item Brenda, olha quem veio tomar café com você. Brenda virou a cabeça e ouviu a voz de Dona Maria. Era Fernando, que apareceu logo cedo. Item tá com tanta saudade assim de mim. Fernando abraçou a namorada, que tinha um corpo pequeno e delicado, e disse com carinho. Item claro que tô com saudade. Tá tomando café da manhã. Item tá, e você, já comeu ou quer sentar para tomar café comigo? Item não precisa, já comi em casa antes de vir. Tô feliz só de te ver comendo. Brenda riu do jeito galanteador dele. Fernando era mesmo bom de papo. Alto, bonito, forte e com charme que conquistava qualquer um, especialmente as mulheres. Fernando olhou ao redor da casa e, não vendo Cristina, perguntou. Item cadê a dona Cristina? Não tá em casa. Item minha mãe foi trabalhar, acabou de sair. Item faz tempo que não venho aqui, queria cumprimentá-la. Mas ela parece bem ocupada mesmo. Come aí, vai. Vou acender um incenso pro seu pai. Item tá cedo ainda. Quer ir direto pra faculdade ou dar uma volta antes? Item não vai atrapalhar seu horário. Não quero te atrasar. Item atrapalhar o quê? Uma voltinha rápida não vai me atrasar, fica tranquila. Fernando era 2 anos mais velho que Brenda. Ele trabalhava em uma grande empresa, onde entrou facilmente graças ao seu excelente desempenho acadêmico. O emprego era bom, e a carreira dele ia de vento em popa. Eles namoravam há quase 2 anos, e o relacionamento seguia firme. Claro, tiveram algumas brigas, mas nada que ameaçasse a relação. Fernando era gentil, carinhoso e sempre a apoiava, como se fosse a verdadeira família dela. Era manhã, e as ruas estavam cheias de gente indo trabalhar. Alguns levavam os filhos à escola, outros tomavam café da manhã nas barracas. Brenda observava tudo ao redor, sentada na garupa da moto de Fernando. Só nesses momentos ela conseguia parar para apreciar a cidade. Item, e se eu te levar todo dia assim, hein? Para. De vez em quando tá bom, não quero gastar sua gasolina. Fernando caiu na gargalhada. Item que é isso, pequena? Gasolina é o de menos. Tá pensando que sou pão duro com você? Item sei lá, vai que você é. Depois de um pequeno passeio, Fernando levou Brenda até a universidade. Ele também estudará ali, mas agora era apenas um ex-aluno. Item se joga nos estudos, tá? Daqui a pouco você tá formada. Item tá bom, eu sei. Fica tranquilo, não vou te decepcionar. Brenda planejava se guardar para o casamento, entregando sua virgindade ao homem que amava. Apesar de 2 anos de namoro, ela nunca ultrapassou certos limites. Fernando, por algumas vezes, insinuou algo a mais, mas Brenda sempre recusou com firmeza. Naquele dia, como Fernando a levou para a faculdade, também passou para buscá-la na saída. Brenda achava que teria de pegar um táxi, mas ficou surpresa ao ver o namorado esperando por ela. Item, pensei que você ainda estava trabalhando. Item, saí na hora certa, então vim te buscar. Comer sozinha em casa é chato, né? Deixa eu te levar para jantar fora, que tal? Brenda sorriu com o jeito carinhoso dele. Fernando era um namorado gentil e educado. Ele colocou o capacete nela,
e Brenda o abraçou forte por trás, sentindo o calor de seu corpo. Fernando se sentia sortudo por ter uma namorada tão adorável e estava determinado a manter esse relacionamento. Eles pararam em um restaurante, e ele pediu uma quantidade generosa de pratos. Item precisa pedir tanta comida assim? Tá querendo me engordar para depois me largar, é? Brenda riu, olhando a mesa abarrotada de pratos. Parecia comida para um batalhão, não para dois. Item que nada, se for para engordar, eu te sustento. Quem é que vai te largar? Come logo, pequena, tá pensando demais. Fernando passou os hashi para ela. Os dois riam, conversavam e comiam juntos. Realmente, comer acompanhada e conversar mudava tudo. Brenda sentia o sabor da comida muito melhor. Em casa, sempre estava sozinha. A mãe vivia afogada no trabalho e, agora, parecia estar de caso com alguém. Mas ao lado de Fernando, Brenda queria parar o tempo e aproveitar cada momento com ele. Fernando pagou a conta e a levou para casa. Um dia com ele já era o suficiente para deixar Brenda radiante. Dona Maria, vendo-a tão animada, sorriu e disse: Item tá feliz assim por quê, menina? Saiu com quem? Item fui com o Fernando, meu namorado. Acabamos de jantar junto. A senhora já comeu, Dona Maria? Brenda deu um sorriso tímido, os olhos se apertando de felicidade, e correu para o quarto envergonhada. Talvez por ser jovem, ela acreditava na doçura do amor, pensando que ele seria sempre puro, sem complicações ou traições. Naquele dia, por algum motivo, Cristina voltou para casa mais cedo que o normal e insistiu para que Brenda jantasse com ela. Claro que Brenda ficou desconfiada. Normalmente, a mãe estava sempre ocupada com o trabalho. E quando não estava, provavelmente saía para algum encontro. Item nossa, mãe, como tá com tempo hoje? Pensei que agora que cresci, a senhora só comia no escritório. Cristina deu um sorriso forçado, mas respondeu: Item essa menina. Não fica feliz de jantar com sua mãe? Prometo que vou passar mais tempo com você, tá bom? Item sei não, mãe. Essa promessa eu já ouvi 1000 vezes. Cristina continuava falando sobre as coisas que Brenda precisaria aprender para trabalhar na empresa. Brenda, já exausta com os livros e materiais do último semestre, não queria ouvir sobre trabalho naquele momento. Item mãe, para com isso. Podemos mudar de assunto? Essas coisas eu aprendo aos poucos. Vou me virar. A senhora tá preocupada demais. Item não tô preocupada à toa, Brenda. Isso é importante. Você tá no último semestre, com seu potencial, não vai ter problema para se formar. Depois, quando vier trabalhar na empresa, com um pouco de experiência, eu te ensino tudo. Brenda quase engasgou com a sopa. Item mãe, como assim? Só porque eu tenho um pouco de experiência, a senhora vai jogar tudo nas minhas costas. E a senhora, vai fazer o quê? Ficar em casa ou sair por aí? Item depois, eu também preciso da minha vida, Brenda. Desde que seu pai morreu, não fui eu que cuidei de tudo sozinha. Item tá, então eu sei o que a senhora quer. Não precisa falar muito, mãe, eu sei qual é essa vida própria ponto. Brenda franziu atesta o colocu a tigela de sopa na mesa. Minha mãe já tá quase com 50 anos. Você deveria me entender. Seu pai morreu, e eu aguentei sozinha todos esses anos, você sabe disso. Tá bom, tô cansada. Já comi, vou pro quarto. Bom apetite, mãe. Brenda estava exausta com essas conversas. Sabia que jantar com a mãe sempre vinha com algum papo sério. Era sempre a mesma ladainha, e ela já conhecia de cor. Mas não entendia por que Cristina insistia tanto em se casar de novo. Durante anos, elas viveram felizes juntas, não foi? Dias depois, chegou o fim de sem Brenda, exatamente quando Cristina marcou os encontros com os pretendentes. Um pela manhã, outro à tarde. Mãe, tá se arrumando toda para ir encontrar o próximo amor da sua vida, é? Brenda perguntou, semicerrando os olhos. Cristina apenas piscou e respondeu: se você já sabe, não precisa perguntar. Vou indo, ele tá esperando. Cristina já tinha marcado, não tinha como desistir. Pegou a bolsa, entrou no carro e foi embora. Brenda apenas balançou a cabeça, impotente. Não podia fazer nada para impedir. Era domingo, e ela estava livre, queria sair com Fernando. Mas ele disse que estava ocupado, com visitas em casa. E agora, o que fazer em casa? O dia prometia ser chato.
Brenda desligou o celular e o jogou de lado. De manhã, Dona Maria estava no mercado, e a casa estava vazia. Sem saber o que fazer, ela pegou a moto e saiu para dar uma volta. Brenda voltou com um copo de chá com leite na mão, tomando enquanto abria a tampa. Já saiu cedo para comprar chá com leite, é? Perguntou Dona Maria. Pois é. Não tem nada para fazer em casa hoje. A senhora não acha chato ficar o dia todo aqui? Dona Maria, escolhendo os legumes, riu e respondeu: por mais chato que seja, esse é meu trabalho. Vou sair por aí procurando diversão? Não é para mim, não. Brenda ficou ali, conversando com Dona Maria até ela terminar de preparar os legumes. De repente, percebeu que se sentia ainda mais sozinha que a empregada. Ao meio-dia, Cristina voltou com uma expressão desapontada. Comparada à animação da manhã, ela estava visivelmente abalada. Mãe, que cara é essa? Pensei que o cara do encontro fosse incrível, disse Brenda, descendo com um prato de frutas na mão. Christina Franziu attesta e olhou para Brenda. Aquele cara é um interesseiro. A primeira coisa que perguntou foi quanto eu ganho por mês. Não sei como os jovens de hoje são assim. Que decepção. Brenda fez bico e disse: eu avisei, mãe, mas a senhora não quis ouvir. Esses caras não chegam aos pés do meu pai. Esquece isso, mãe. Mas já que marcou outro encontro à tarde, vai lá. Não vai cancelar agora, né? Seria de Solgante. Faça o que quiser, mas eu garanto que vai voltar com a mesma decepção. Não tem ninguém que vá tratar a senhora melhor que meu pai. Esses caras jovens só querem saber do seu dinheiro. Naquela tarde, Cristina se arrumou com capricho e foi ao encontro marcado. Brenda observou a mãe com o canto do olho. Talvez por causa da decepção da manhã, ela não parecia tão animada. Melhor assim, pensou Brenda. Mas, estranhamente, o encontro da tarde demorou muito. Só depois das 8 da noite Cristina voltou, com um sorriso radiante no rosto. Filha, deixa eu te contar. Ainda bem que não perdi o encontro da tarde. Foi incrível, Brenda. Fui me divertir e só agora voltei. Cristina pegou a mão da filha, puxando-a para sentar ao seu lado, e começou a contar, empolgada, sobre o homem que conheceu. Mas Brenda apenas fez uma cara de desinteresse. Mãe, eu não quero ouvir essas coisas, tá? A senhora tá feliz, mas eu não. Nunca concordei com essa história de casar de novo, e a senhora sabe disso. Mas, filha, você quer que eu te entenda, e quem vai me entender? Cristina ficou irritada com a atitude de Brenda. Não preciso ouvir essas histórias, mãe. Não quero saber. Vou pro meu quarto. Brenda. Brenda. Cristina chamou alto, mas de nada adiantou. Que filha teimosa, pensou Cristina. Tudo o que ela queria agora era encontrar uma nova felicidade, um homem para confortá-la e dividir a vida. Claro, ela sabia que Brenda e Fernando estavam namorando, muito felizes, e que as famílias apoiavam o relacionamento. 3 meses depois, a vida de Brenda seguia normalmente. Ela estava prestes a se formar, e tudo corria bem. Fernando já tinha preparado tudo para comemorar com ela. Mas, ao chegar em casa naquele dia, parecia que Cristina tinha algo a dizer. Chegou, filha, tenho uma novidade. Amanhã teremos visita em casa. Visita? Quem, mãe? Do nada. Alguém vem aqui? Nossa casa nunca tem visita. É o meu namorado, filha. Brenda ficou boquiaberta, olhos arregalados. Namorado da mãe? Como assim? Já estavam nesse nível. Eu sei que é difícil para você aceitar isso. Brenda não acreditava que a mãe tinha decidido tão rápido. E ainda esperava que ela apoiasse. Eu já disse, mãe, não importa o que a senhora diga, eu não vou aceitar. Ninguém vai substituir meu pai. Agora, mãe e filha estavam em polos opostos. Se continuasse assim, logo brigariam. Como você pode entender a pressão que eu sinto? Todos esses anos, criei você sozinha, Brenda, você entende isso? E depois, quando você casar e for morar com seu marido, o que eu faço? Fico sozinha aqui. Depois de dizer isso, Brenda subiu irritada para o quarto. Não queria ser grosseira com a mãe, mas também não sabia o que fazer quando aquele homem chegasse no dia seguinte. No dia seguinte, apesar de Brenda não querer, Cristina insistiu que ela ficasse em casa. As duas discutiram logo cedo, mas Brenda cedeu e ficou. Por volta das 9 da manhã, o homem chegou com um buquê de rosas. Quando Brenda viu o rosto dele,
ficou em choque. Era seu ex-namorado, Jorge. Brenda encarava o homem, incapaz de acreditar no que via. Seu futuro padrasto era seu ex-namorado? Jorge, por outro lado, parecia calmo. Oui, Brenda. Meu nome é Jorge, disse ele, com um sorriso caloroso, como se nunca tivessem se conhecido antes. Cristina, vendo a filha atonita, deu um leve toque no ombro dela. Brenda se recompôs e murmurou: Oi, tudo bem? Cristina sorriu e fez uma apresentação rápida. Como você sabe, esse é meu namorado, Jorge. Não é bem um tio, né? Ele é só 4 anos mais velho que você. Cristina não precisava dizer isso. Brenda sabia muito bem. Jorge era seu ex-namorado. Ela ficou em silêncio, lançando olhares ocasionais para ele. Como podia haver uma coincidência dessas? Será que ele fez de propósito? Vamos jantar todo junto. Preparei uns pratos especiais para dar as boas-vindas ao Jorge, disse Cristina. Beleza, vamos comer então, respondeu Jorge. Desde que chegou, Brenda optou pelo silêncio. Não podia contar à mãe que Jorge era seu ex, nem queria interagir muito com ele. Come bastante, filha. Tem que se alimentar bem para ficar forte, disse Jorge, colocando um pedaço de carne no prato dela com um sorriso enigmático. Brenda o encarou e, friamente, passou a carne para o prato da mãe. Acho que isso combina mais com a senhora. Cristina ficou um pouco incomodada com o comportamento infantil da filha, mas era melhor do que uma discussão. Ela forçou um sorriso. Não liga para ela, Jorge. É só porque você é novo por aqui. Quando morarmos juntos, vai dar tudo certo. Um sorriso forçado. Ao ouvir a mãe falar sobre morar juntos, Brenda percebeu. Era a primeira vez que Cristina trazia alguém para casa. Será que ela realmente casaria com Jorge? Viver na mesma casa que seu ex-namorado, agora como padrasto? Que situação era aquela? Jorge lançou um olhar para Brenda, observando-a o tempo todo. Cristina achava que ele só estava sendo atencioso com a filha, mas não fazia ideia dos pensamentos que passavam pela cabeça dele. Faz tempo que não nos vemos. Parece que você tá namorando agora, né? Mas eu não te esqueci, Brenda. Não vou te deixar escapar tão fácil, pequena. Naquele dia, quando Jorge terminou o jantar e saiu, Brenda sentiu um alívio. A refeição com ele tinha sido insuportável. Pensar em morar na mesma casa que ele? Nem conseguia imaginar. Brenda, o que achou do Jorge? E se eu e ele casarmos, o que você acha? Não quero, mãe. De jeito nenhum. A senhora e ele já decidiram tudo, já marcaram a data do casamento, então não me peça para apoiar isso. Brenda subiu para o quarto, irritada. Sabia que não podia impedir a mãe de se casar. Não sabia o que fazer. Se fosse assim, teria que encontrar outro lugar para morar. Viver com a mãe e Jorge era impossível. Enquanto pensava em 1000 coisas, Brenda recebeu uma ligação de Fernando. Alô, sou eu. E aí, como foi com seu futuro padrasto? Gostou dele? Nada, Nadina. Tô de péssimo humor. Posso ir para sua casa? Você me busca? Não demorou muito, Cristina e Jorge se casaram, como planejado. No dia do casamento, Brenda nem apareceu. Apesar das súplicas da mãe, ela se recusou a ir naquele dia. Ela e Fernando viajaram juntos por 2 dias. Hoje, como todos os dias, Brenda vivia com a mãe e o padrasto. Pegou a bolsa, desceu e sentou-se à mesa para o jantar. Como tá o trabalho, filha? Tá gostando da empresa? Perguntou Cristina, vendo-a chegar. Tá tudo bem. Cristina arranjou um cargo para Jorge na empresa, mas, por sorte, Brenda trabalhava em outro departamento, então eles raramente se cruzavam. Seu padrasto tá indo muito bem no trabalho. Qualquer coisa, é só perguntar para ele, tá? Ele tá sempre pronto para te ajudar, disse Jorge, olhando para Brenda com um sorriso. O jeito dele a deixava desconfortável. Não precisa incomodar o Jorge, mãe. Eu me viro sozinha. Ele é chefe do marketing, deve ter um monte de coisas para resolver. Pronto, já comi. Vocês terminem, vou pro trabalho agora. Dito isso, Brenda pegou a bolsa e foi para a empresa. Ela contava os dias para se casar com Fernando e se mudar. Viver assim era simplesmente insuportável. Os dias de trabalho de Brenda eram rotineiros. Ela só queria se dedicar ao máximo. Naquele dia, no almoço, ela tinha combinado de sair com os colegas. Mas, ao sair, deu de cara com Jorge. Podem ir na frente,
pessoal. Falo com meu padrasto e já alcanço vocês. Jorge entregou a ela um colar. Era o mesmo presente que Brenda havia dado a ele quando namoravam. Ela ficou chocada que ele ainda o guardava. Por que tá me dando isso? Você sabe que agora somos diferentes. Você é marido da minha mãe. O passado ficou para trás. Rory sorriu. Um sorriso diferente, que a deixou assustada, fazendo-a recuar. Por que o medo, Brenda? Só quis te devolver essa lembrança. Ninguém me chama de padrasto velho. Sou só 4 anos mais velho que você. Brenda olhou nos olhos de Jorge e sentiu que havia algo errado com ele. Não quero isso. Jogue fora se quiser, não tem nada a ver comigo. Eu tenho namorado. Essas coisas só vão causar problema. Dito isso, Brenda se esquivou e correu para o encontro com os colegas. Jorge a observou enquanto ela se afastava, franzindo a testa. Parece que você respeita muito esse cara, hein? Ao escolher Cristina como esposa, Jorge tinha intenções nada inocentes em relação a Brenda. Não é qualquer um que quer casar com uma mulher mais velha e amá-la de verdade, né? Parece que tem um monte de garotas jovens fazendo fila por ele. Por que ele precisaria se casar com alguém tão velha quanto a mãe dela? 2 dias depois, naquela noite, durante o jantar em família, Cristina, SNG, recebeu um telefonema do assistente. Mas, depois de ouvir, sua expressão ficou péssima. O que houve, querida? Algum problema? Notou a cara dela e perguntou, preocupado. Acho que amanhã vou precisar arrumar as malas e ir para Hanoi, meu bem. Para que lá? Não acabamos de investir num projeto lá? Aconteceu alguma coisa. Surgiu um probleminha com os parceiros. Amanhã preciso ir até lá para conversar com eles. Meu assistente acabou de me avisar. Jorge assentiu, enquanto Brenda, Jean, já estava acostumada com isso. De vez em quando, a mãe dela saía de casa por alguns dias. Mas, dessa vez, justo quando a casa estava cheia de drama. Ontem, tia Dona Maria, HNG, pediu 3 dias de folga para cuidar de um casamento no interior. Pensando nisso, Brenda só conseguia suspirar. Você e seu padrasto vão ficar em casa, cozinhar e cuidar um do outro. Sem a mamãe aqui, não dificulte as coisas pro Jorge, tá? Eu dificultar as coisas. Eu não faço isso, mãe. Não precisa se preocupar. Ele riu e fez um gesto com a mão. A menina é uma graça. Ela nunca me deu trabalho. Você fala como se fosse verdade. Vamos comer. Mais tarde, ele ajudou Cristina a arrumar as malas. Depois do jantar, cada um foi pro seu quarto. Brenda não conseguia dormir, inquieta. Ela não sabia se ficar sozinha em casa com esse cara seria um problema. Antes, quando namoravam, ele parecia ser uma pessoa decente. Ela só podia rezar para que, sem a mãe em casa, tudo ficasse em paz. No dia seguinte, Jorge acompanhou Cristina até a saída. Ele também foi trabalhar na empresa, como de costume. Finalmente, a oportunidade chegou. Esses dias, parecia que o céu estava do lado dele. Ele deu um leve sorriso. No dia em que ele e Brenda terminaram, ele nunca aceitou de verdade. Jorge entrou nessa casa com um único objetivo: reconquistar a garota de antes. Durante todo esse tempo, ele a observava em segredo. Por isso, ele sabia que ela agora tinha um namorado. Aquela noite era a chance perfeita para ele recuperar tudo que Jorge achava que era seu. Como não havia ninguém em casa, Brenda teve que cozinhar. Quanto ao Jorge, ela não estava muito contente, mas fazer o quê? Deixa eu te ajudar, pequena. Jorge pegou as mãos dela, que seguravam os hashi, e começou a mexer a comida na frigideira. Ela não queria que ele a tocasse com aquelas mãos, mas se resistisse, a frigideira iria pro beleléu. Faz tempo que não cozinha, esqueceu como é? Foi, pequena. Rory riu. Ele agia como se os dois ainda fossem namorados. Não precisa fazer isso, padrasto. Não tem vergonha de agir assim, não. Vergonha? Entre nós dois, que vergonha pode ter, hein, pequena? Agora você me chama de padrasto, mas lembra como você me chamava antes? Ele ficou ali, tranquilo, mexendo na comida como se nada estivesse acontecendo. Brenda engoliu em seco. Por quê, do nada, ele estava trazendo o passado à tona? O que ele queria com isso? Vendo que ela ficou quieta, Jorge continuou. Antigamente, você me chamava de meu amor, né? Esqueceu tão rápido. Bom, também, agora você tem outro namorado.
Pra que precisa de um ex como eu, não é? De repente, ele desligou o fogo, encarando-a com um olhar fixo. Brenda deu um passo para trás por causa daquele olhar. Pra que ficar falando do passado? Você sabe muito bem que não tem mais nada entre nós. Desenterrar essas coisas. Você não sente vergonha, não? Jorge deu uma risada alta. Ele não parecia nada normal naquele momento. Porque eu te amo, ora. Do nada, você terminou comigo. Você já parou para pensar o quanto eu fiquei triste e sofrendo? Só porque naquele dia você não gostou da minha atitude, você terminou tudo. Ah, então era isso. Ele quis entrar nessa casa de forma legítima só para chegar até ela. Por isso se esforçou tanto para agradar, fingindo amar e cuidar da mãe dela sem limites, até conseguir se casar e entrar aqui. Eu quis entrar nesta casa só para te encontrar. Pode ser que você não me ame mais, mas eu ainda te amo. Se a gente recomeçar, ainda podemos ser felizes, sabia? Ao ouvir isso, ela rapidamente afastou a mão dele, com a voz firme. Eu não sou mais aquela garota do 8º ano, tá? Eu não te amo. Entre nós, já acabou há muito tempo. Você entende isso ou não? Agora, Brenda só queria dar um jeito de escapar dele. Se ficasse ali, ele poderia machucá-la. Mas como a força de uma garota poderia se comparar à de um homem forte, cheio de desejo? Precisa resistir tanto assim? Aquele cara é melhor que eu em quê? Eu não sou bom pra você também. Desesperada, ela gritou, você tá completamente louco. Ela tentou se soltar, querendo escapar dele. Jorge não parava de beijá-la, no pescoço, na boca, em outros lugares. Ele estava cego pelo desejo, completamente fora de controle. Do nada, e deu um chute que fez Jorge rolar pelo chão. Na verdade, Brenda, com medo, tinha ligado para Miguel para jantar com ela. Ele aceitou e, por sorte, chegou bem a tempo. Se não fosse por isso, Brenda não teria escapado ilesa. Depois de ser libertada, ela se levantou imediatamente, com o cabelo bagunçado, apavorada. Qualquer garota naquela situação sentiria esse medo. Seu desgraçado, você ousa atrapalhar meus planos. Você é que é o desgraçado. Querer machucar a filha da sua mulher? Você é humano ainda. Até agora, Miguel não sabia da história complicada entre Brenda e Jorge, por isso gritava tanto. Vendo a atitude dele, Jorge riu alto. Então a sua namorada não te contou nada? Eu e ela fomos namorados, sabia? De fato, Miguel ficou chocado ao ouvir isso. Como Brenda poderia ter namorado o padrasto dela? Ele virou para ela e perguntou, que história é essa? O que esse cara tá falando, Brenda? Os dois só viam Brenda chorando. Ela estava traumatizada com o momento de antes, quando ele a prendeu contra o chão, prestes a fazer algo horrível. Miguel a abraçou, acariciando-a sem parar, tentando confortá-la. Ele sentiu uma pontada de dor ao vê-la assim. Ele é, meu ex-namorado. Finalmente, Brenda revelou tudo. Chegando a esse ponto, ela não precisava mais esconder. Miguel ficou um pouco surpreso ao saber que Jorge era o ex dela. Mas Jorge, ao ouvir a confissão, apenas riu. Ouviu? Nós já nos amamos, isso é verdade. Você é só o cara que veio depois. E daí? Ela e você terminaram. Eu posso chamar a polícia pelo que você fez agora. Para de perturbar a vida dela. Depois, Miguel pegou a mão de Brenda. Vem, eu te levo para casa. Este lugar não é seguro para você. Vou chamar a polícia. Não podemos ficar mais aqui. Brenda sentiu, chorando copiosamente enquanto seguia. Jorge não queria deixar os dois saírem assim tão fácil e puxou Miguel. Quero que agora, vocês não vão embora. Dito isso, Jorge, como um louco, partiu para cima querendo brigar com Miguel. Só que ele não sabia que Miguel treinava autodefesa desde pequeno. Esses golpes não eram nada para ele. Brenda olhava os dois homens lutando, sem saber o que fazer além de chamar a polícia. Pouco depois, a polícia chegou e levou Jorge. Os dois também foram chamados para prestar depoimento. Ele foi algemado, ainda com um sorriso maligno no rosto. Brenda nem ousava olhar diretamente nos olhos dele. Não precisa ter medo. Eu vou falar com a sua mãe primeiro. Ela apenas assentiu e foi com ele. Só queria nunca mais ver Jorge. Tudo naquela noite parecia um pesadelo. Jorge apareceu e sumiu rápido. Ela queria encerrar tudo ali. A presença dele já tinha bagunçado a vida dela demais.
Naquela noite, ao ver Miguel trazendo Brenda para casa, os pais dele ficaram surpresos. Miguel só se preocupou em arrumar um quarto para ela e depois desceu para conversar com os pais. Na manhã seguinte, ele ligou para a mãe dela. Cristina ficou chocada com tudo o que aconteceu. Só um dia fora e tantas coisas ocorreram em casa. Ela largou o trabalho e voltou correndo para encontrar a filha. Dessa vez, ela errou. Não deveria ter se casado, não deveria ter deixado Brenda sozinha com o padrasto. Todo mundo quer correr atrás da própria felicidade, mas parece que esquecem aqueles que já estavam felizes em casa. O amor de uma mulher não precisa ser só por um homem. Às vezes, esse amor é só para os filhos, para uma família completa. E assim termina a nossa história. Participe da conversa nos comentários deste vídeo e faça parte da nossa família de apaixonados por histórias. Adoramos interagir com nossos inscritos, ouvir suas opiniões e ler seus comentários sobre nossas histórias. O que você faria se fosse o protagonista? Você acha que amor e carinho justificam aceitar tudo? Se você gosta de histórias que mexem com emoções fortes e fazem você questionar seus pensamentos e seu coração, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com amigos que estão prontos para mergulhar num mundo cheio de paixão, romantismo e segredos de amores proibidos. Obrigado por escolher nosso Ser Cristinal e se juntar a nós nessa jornada cheia de paixão e drama em histórias reais. Esperamos te encontrar nas próximas histórias.